Meu nome é Dania Med, falar sobre tenham cuidado sobre o que vocês falam sobre dinheiro com as crianças. Gente, as crenças que a gente tem hoje como adultos, vocês sabem, né? Que se formam, né? Até os 7 anos da nossa personalidade. E muito do que a gente pensa, as nossas verdades se formaram lá atrás. Quem formou, principalmente o pai, a mãe, né? Quem nos criou, ou a escola também, professor é uma autoridade. Se a gente refletir a importância do professor, porque às vezes a família não tem essa cultura, é, essa instrução, e aí tem a escola. O aluno só tem escola para buscar isso, e eles não encontram. E aí a gente fica pensando, né, a gente refletindo sobre isso. Então, ver várias histórias. Pensem vocês, o que vocês acham sobre dinheiro? Tava conversando com meus colegas, já fiz outro vídeo contando. Aí tinha uma que falou: é, eu gasto tudo hoje porque não existe amanhã, eu posso morrer, porque meu pai ele tinha dinheiro, muito dinheiro, e ele morreu cedo. O que que ela viu? O que que ela pensa sobre dinheiro? Que é ruim, ela associa com que é ruim. Por quê? Porque o pai dela faleceu. Ela sofreu tanto com aquilo ali que ela teve que deu uma explicação para aquele sofrimento que foi o dinheiro. Porque geralmente, assim, ainda mais quando tu é mais jovem, tu quer achar. Tu quer ter respostas, né? E que às vezes, infelizmente, não se tem, né? Faleceu por uma doença ou porque chegou um momento injusto, né? Foi cedo, mas dinheiro não é o dinheiro que matou, entendeu? Só que aí ela ficou com aquela crença. E aí todos nós temos as nossas crenças. Eu, assim, não tenho nada, não vejo assim, nada negativo. Como eu falei pra vocês, eu me lembro muito assim que eu ganhava uma mesada, um dinheirinho, não me lembro quanto era, mas eu ia. Meu avô e minha avó ganhavam um salário mínimo cada um. Eu me lembro que chegava o dia deles receberem, eu ia com eles. O dia do meu avô receber, o dia da minha avó. é, e aí eles já me davam. Eles me davam por mês, né? Já, quando eles me davam quando eles recebiam. E aí eu tinha essa, eu comprava uma boneca, era um brinquedo, um doce, uma coisa, eu comprava com o dinheiro que eu economizava, eu aprendia a economizar. Eu tomava as decisões quando eles precisavam, eles me pediam. Então era isso que eu. Mas meus avós também, eles tinham um dinheirinho, falavam em poupança, eles tinham na poupança. Não tinha, não sabia, a gente não sabia que existia educação financeira, não sabia que existia outros investimentos, enfim, né? Não tinha internet naquela época. Mas então eu tinha essa na minha cabeça, que eu tinha que ter um dinheirinho, né, pra uma emergência. A gente sempre soube isso. Eu não tinha que gastar demais, não tinha dívidas. Eu sempre falava, não tem que ter dívida. Então era uma educação financeira. Eles eram analfabetos, mas eu tinha educação financeira. Aí vejo assim, muitas outras pessoas que acham super normal gastar tudo. Super normal gastar no cartão, porque antes não tinha cartão, mas era um crediário. Por quê? Porque os pais deles, avós, eles todo mundo gastava no crediário, né? Gastavam, se endividavam, compravam, né? Tinha um padrão de vida maior do que cabia no bolso deles. Então já criou isso aí para ser uma cultura, uma crença que é muito difícil de tu mudar depois. Muito difícil. E aí é isso aí que tu vai, né? E as crianças vão absorvendo tudo. E traumas, coisas assim, ó, terríveis com dinheiro. Tava vendo as histórias assim de um dizendo que o pai dele perdeu o emprego. E ele diz que aí ele ia esperar o pai dele todos os dias quando o pai dele saía. E aí ele sempre perguntava, pai, tu conseguiu emprego hoje? E o pai dele dizia que não. E aí ele chorava, ele ficava muito angustiado, diz que, cara, de uns 40 anos, se lembrando daquilo que aconteceu na infância. Marcou muito ele. E aí quando marca uma coisa assim, marca tudo o teu pensamento, tuas crenças, como tu vê a vida, né? Um trauma desse aí tu pensa, o dinheiro, né, o dinheiro é escasso, o emprego é difícil, a vida é difícil, eu não vou conseguir, assim, meu pai, né, passando por dificuldade, vou passar por dificuldade, e aí tu vai atraindo aquilo pra tua vida.
Porque tu viveu aquilo ali e tu começa a acreditar, tu começa a formar crenças limitantes, crenças de escassez. Por que que a gente diz, o pobre é mais pobre, o rico mais rico? É claro que tem toda a questão cultural, a questão da educação, a questão que, óbvio, que se tu ganha uma herança, né, tu tem melhor educação, e tu ganha uma herança, tudo vai ser mais fácil. Mas a mentalidade, olhem bem, isso acho que quando a gente sempre tá procurando, eu sempre tava procurando assim, o que que muda a chave? O que que muda a chave? O mindset, né? É a tua mentalidade. É a tua mentalidade. Como tu tem uma mentalidade próspera? Isso aí se forma lá, né? Mas se não formou na infância, tu vai ter uma mentalidade próspera, depois adulto, tu vai ter que estudar bastante, né? Pra mudar. E aí, muitos assim já tem já ficou a mentalidade de escassez lá. Por quê? Porque vivenciam esses tipos, né, de situações. Por exemplo, tem, né, muito comum na sociedade as mães solteiras, MSOL, né? Os MSOL, o Zé de Pio fala, as mães solteiras. É, tudo é muito mais difícil, né? Aí, de repente, perdeu o emprego. Eu vi um caso uma falando, perdeu o emprego. E aí ela chegava e xingava as crianças. Até minha amiga que é assim. Aí ela chega e xinga as crianças, se estressa. Ela mesmo diz, tô estressada, descontei nelas. Depois tá por contar, elas não tem culpa. Mas aquele estresse, por que tu não apagou a luz? Não tá vendo? Eu perdi meu emprego, tô ganhando menos, aquele emprego, tô ganhando menos. Tu só me enche de despesa, tu não me ajuda em nada. O que que a pessoa, o que que a criança vai absorver daquilo ali? Eu sou uma inútil, eu sou incapaz, eu tinha que ter dinheiro pra ajudar minha mãe, eu não tenho. Todos os homens são ruins, todos os homens são canalhas, porque, né, a minha mãe foi abandonada, eu vou ser abandonada, enfim, olha aí. É claro, gente, é muito difícil. Se tu tá passando por uma crise, é, tu mostrar, né, o mundo cor-de-rosa, o mundo tá negro. Eu acho que tu colocar a criança numa bolha também é prejudicial. O que que tu vê, assim, muitos casos que tu diz, mas como é que aconteceu, né? O cara, claro que psicopatia, as coisas vêm da pessoa, né? Mas por que que fez tal coisa? Você mete em drogas, você mete umas coisas assim, a pessoa que tem tudo, que nunca ouviu um não na vida. Vocês acham que não tem? Tem muito disso. Não sabe se é a frustração, não conhece a vida. Então, isso aí também é errado. Isso também é prejudicial. Acho que tem que fazer, se tá passando por uma crise econômica, tu chegar e conversar com a criança, com teu filho, enfim. O adolescente, a criança não tem a culpa do que tá acontecendo. E pode até ajudar. E tu vai pedir ajuda. Ajudar não é tu vai sair, a criança sair a trabalhar. Mas, filho, eu vou contar pra ti o que tá acontecendo. Eu troquei de emprego, vou ganhar um pouquinho menos que eu ganhava. Nós vamos ter que mudar as contas. Vou ter que pegar aqui um lápis e caneta, vou ter que fazer minhas contas. Eu posso até fazer contigo, assim, da tua parte. O que que tu pode me ajudar? Isso é comum, gente. Isso dizer pra criança, o que tá acontecendo com a mamãe acontece. Não é pra te ficar chateado, não é pra te ficar preocupado, porque eu vou trocar de emprego, vou ganhar um pouquinho menos agora, mas em seguida eu vou estudar, vou trabalhar, vou mudar. Só quero te pedir o que que tu pode fazer pra me ajudar. Que tu me ajude, tu compreenda a situação que a gente tá passando. Aquilo ali é o certo acontecer. A criança vai ver o que tá acontecendo na realidade, porque não adianta tu mentir. Criança, ela não vai te falar, mas ela vai sentir. Eu tava vendo, né, psicólogo falando que tem uma idade, assim, de, tipo, 6 anos, 10 anos, né? Essa idade que as crianças não vão falar tanto, ainda mais coisas traumáticas, tristes, mas vão observar, elas vão interpretar. E elas vão interpretar da maneira muito pior. Assim como se não acham que tem muitos adultos que eles dramatizam muito mais as coisas, que eles passam por uma situação assim que tu vê, mas não é pra tanto. E aquela pessoa chora e triste, e ai. É porque desde a infância aconteceu coisas assim, né? Coisas foram mal. Então, olha qual a importância, né, do professor. Ele tá trabalhando nessa parte. Eu tava pensando assim, vendo eles falando como eu posso levar isso pra sala de aula. Dizendo assim, a questão da importância de ouvir os alunos.
Pensar assim, uma atividade. Vamos falar sobre dinheiro hoje. Eu tô pensando como é que eu vou falar. Vamos falar sobre dinheiro hoje. Eu quero que cada um de vocês fale o que vocês pensam sobre dinheiro. Vocês têm dificuldades financeiras em casa? Não precisa me dizer assim quanto tem ou se isso incomoda vocês. Mas eu quero que vocês me contem. Aí perguntar deles, essas economias, vocês têm cofrinho? Mas eles vão contar, eles vão falar. E aí ver o que eu posso falar de positivo, o que eu posso falar de inteligente. Aí depois, sei lá, propor uma atividade. Eu trabalhando bastante escrita, né? Porque eu tô dando português. A dificuldade do ensino, né? Fundamental é escrever, ler. Então é isso que eu fico treinando. Aí tô colocando educação financeira como trabalhando junto. E aí, né? Vamos pensar o que vocês acham sobre isso. As nossas crenças que a gente leva até, né? E como é difícil, gente, como é traumatizante, como vai, às vezes é decisivo, para pra pensar, o que vai fazer tu crescer, tu progredir, o que não vai fazer. Isso é normal, todos nós vamos ter nossos medos, nossos problemas. Eu sempre tive, assim, tive uma vida boa, sabe? Eu falei pra vocês, morava com meus avós, assim, mas nunca tive nenhum problema, assim, com a minha mãe, porque minha mãe, por exemplo, como podia me ver, mas não tinha essa, minha mãe, nada disso. Tive alguma, assim, de bullying na escola, mas aquele momento, assim, eu me sentia bem chateada, né? Mas nada, acho que mudou a minha vida, né? Mas tu vê, assim, pessoas que passam por situações bem traumatizantes. E é complicado, né? Tava conversando com a minha mãe, assim, ó. Como é que tu vai passar boa mensagem se tua vida tá um caos? Só que tu não pode passar raiva pra criança. Porque tu tem teu filho assim, ó, ele não pediu pra nascer no mundo, né? Ele não é o culpado de tu perder o emprego, tu ter que trabalhar mais, né? Da tua falta de dinheiro, tu não ter a habilidade de administrar o dinheiro. Tu vê quanto é importante a educação financeira. Às vezes tu tá te tanto estressando, tu tem que tentar achar uma solução. É claro, quando tu não tá passando por problema, é fácil falar, né? Mas essa tranquilidade tem que passar pra criança. Porque tu vai marcar demais ela e vai fazer com que ela repita o mesmo padrão que aconteceu contigo. Eu tava falando assim, digo, como a psicologia, né, é importante. Como é importante psicólogos, mais psicólogos, né, na rede pública, assim, ó, em saúde pública deveria de ter, e, por exemplo, em escolas, quantas coisas ruins, né, seriam evitadas, quanta prosperidade as pessoas poderiam ter se elas tivessem uma mente sadia. Tudo coisa assim pra gente refletir, né, gente, que ao mesmo tempo, assim, ó, que parece tão, né, difícil disso acontecer, mas ao mesmo tempo tu vê que isso é tão difícil assim. Como falta por parte dos governantes essa mentalidade, essa sensibilidade, né? Investimento público. Esses casos acontecendo nessas escolas aí, né? A gente tá com medo desses ataques. É complicado, né, gente? Importância, né? Importância toda a formação, toda a estrutura, boa estrutura que tem que ter uma criança. E se ela não tem, ela vai levar isso pro resto da vida dela. Mas deixe nos comentários aí sugestão para os próximos vídeos. Te inscreve, se não é inscrito, dá uma curtidinha que eu tô começando no canal.